Você tem clareza do teu propósito de vida, do porquê você foi designada para estar nessa terra? E você tem verdadeiramente se comprometido com isso? Você tem se comprometido com o teu propósito de vida e vivido esse propósito com intensidade? Nós vivemos hoje numa sociedade cheia de pessoas tristes, de pessoas doentes, de pessoas vazias, de pessoas insatisfeitas, que vivem a vida por viver, que vivem a vida no seu modo automático, deixando que a vida leve, que a vida conduza do jeito que for. Porém, como esse mundo em que a gente vive é um mundo incerto, é um mundo bastante complexo, onde aquelas pessoas que não sabem o que elas querem para a vida delas, que elas não sabem qual é o seu real propósito de vida e que muitas vezes não tem nenhum plano para descobrir esse propósito e para desenvolver esse propósito, essas pessoas acabam vivendo cada dia mais angustiadas, mais tristes, mais confusos, mais ansiosos. E aí nessa busca de preencher esse vazio interno, essas pessoas acabam gastando muito tempo e muita energia buscando respostas no mundo externo para essas inquietações internas. Só que no mundo externo elas não vão encontrar, porque as respostas que nós buscamos para esse vazio aqui de dentro, ele está dentro de cada um de nós. E aí essas pessoas acabam perdendo tempo, perdendo energia e acabam tendo um grande desgaste emocional. E ainda muitas vezes acabam passando uma vida inteira nessa busca para acessar essas inquietações e acabam tornando algo que era tão simples em algo tão complexo e acabam vendo a vida passar, acabam vendo o tempo passar e muitas vezes não encontram o seu propósito de vida. E que é o que verdadeiramente dá sentido? Eu acredito muito que o propósito, quando vivido, ele dá o real sentido para a nossa vida. Ele realmente nos realiza. Ele faz com que nós sejamos pessoas felizes durante essa nossa jornada. Porque quando eu estou vivendo o meu propósito de vida, eu com certeza sou feliz na minha jornada. E quando a gente fala de pessoas de propósito, eu considero que existem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são aquelas pessoas que vivem uma vida mediana, que vivem uma vida sem resultado, que vivem uma vida totalmente insatisfeitas, mas não têm nem ideia muitas vezes de que o que falta para reverter essa situação, que o que falta para preencher esse vazio, que o que falta realmente para fazer com que elas tenham uma vida de resultados é o propósito. E aí, por não ter consciência disso, elas nem despertam para encontrar o verdadeiro propósito. E aí acabam vivendo uma vida inteira frustradas e infelizes. Porém, a inércia e a acomodação, a zona de conforto, faz com que essas pessoas permaneçam estáticas, faz com que essas pessoas continuem deixando a vida levar, continuem aceitando essa vida de frustração, continuem aceitando essa vida sem resultados, essa vida de insatisfação. E aí existe um segundo grupo de pessoas, aquelas pessoas que têm consciência daquilo que elas realmente podem fazer com excelência, elas têm consciência do que verdadeiramente faz o coração delas arder, mas ainda assim elas deixam a vida levar, elas vivem ainda assim no modo automático. Elas acabam muitas vezes sendo acometidas pelo medo, pela insegurança, muitas vezes pela opinião alheia. E muitas vezes por ter falta de um método, por ter falta de um plano bem estruturado para gerar realmente uma vida de resultado, de satisfação e de propósito. E se a gente for analisar, nesses 2 casos existe uma grande falta de clareza, existe uma grande falta de autorresponsabilidade e compromisso com a felicidade. Porque a partir do momento em que você realmente assume o comando da tua vida, assume a autorresponsabilidade da tua vida, que você tem consciência de que você tem consciência ou não tem consciência. Nos 2 casos citados anteriormente,
você está vivendo uma vida insatisfeita e você tem essa consciência, então você precisa assumir a autorresponsabilidade da tua vida e entender que é você que se permitiu chegar nessa situação. Que se você está como está, é porque você não assumiu a autorresponsabilidade da tua vida. É porque você realmente não buscou ter clareza, porque recursos para buscar isso, para encontrar, todos nós temos. Só que aí existe uma falta de compromisso, existe uma falta de comprometimento com a nossa própria felicidade. Porque eu vejo tantas pessoas que dizem que são infelizes, mas essas pessoas não buscam encontrar a verdadeira felicidade. Elas não assumem o compromisso com isso. E essas pessoas só vão encontrar a verdadeira felicidade a partir do momento em que elas viverem uma vida de satisfação, em que elas conseguirem se sentir felizes no dia a dia, na jornada. Isso é o que dá o verdadeiro sentido para a nossa vida. Isso é o que dá o verdadeiro sentido para a nossa vida. E aí, muitas vezes essa falta de clareza, essa falta de autorresponsabilidade pela vida, essa falta de você assumir o comando da tua vida, isso acaba causando dor, acaba causando muita dor. E faz com que muitas pessoas deixem de acreditar que existe possibilidade de viver uma vida abundante. Que todos nós podemos sim viver e ter uma vida abundante. Que todos nós podemos ter uma vida equilibrada. E quando eu falo em abundância, gente, eu não estou falando de dinheiro. O dinheiro também faz parte dessa vida abundante, desse equilíbrio, mas ele é uma consequência. Uma vida abundante é aquela vida em que você consegue realmente viver uma conexão entre todas as áreas da tua vida. E essas pessoas, por causa da dor, dessa dor que elas acabam tendo, porque elas não estão vivendo o propósito de vida, elas acabam muitas vezes aceitando viver essa vida mediana, viver essa vida sem resultado. E muitas pessoas, elas acabam perdendo totalmente o sentido da vida. Elas acabam se tornando pessoas amargas, acabam se tornando aquelas pessoas que só reclamam, que só vitimizam, que apontam a culpa da sua insatisfação, dos seus fracassos para as outras pessoas. E essas dores, esses comportamentos que as pessoas vão desenvolvendo, eles acabam desencadeando vícios nas pessoas, acabam desencadeando compulsões, acabam criando fugas destrutivas para a vida. Quantas pessoas aí que caem em vícios, que falam que perderam o sentido da vida e que muitas vezes caem em vícios terríveis, que acabam detonando com a própria saúde e que por isso acabam desenvolvendo aí doenças, ansiedade, depressão, doenças físicas muitas vezes, além das emocionais. Percebe o quanto é importante a gente procurar identificar qual é o nosso propósito, descobrir qual é o nosso propósito de vida. Eu conversava esses dias com uma pessoa e que me disse assim, uma pessoa aí dos seus 40 e poucos anos, e essa pessoa disse para mim assim: a minha vida não tem mais sentido. A minha vida não tem mais sentido. E essa pessoa já estava caindo no vício. Mas isso por quê, gente? Porque não vive um propósito, porque não vive uma vida de propósito, porque não consegue encontrar a satisfação naquilo que faz muitas vezes. E é isso, gente, que dá o sentido para a nossa vida. Só que infelizmente nós vivemos numa sociedade de pessoas medrosas, de pessoas com pouca lucidez, de pessoas que vivem muito acuadas e que temem muitas vezes perder tudo aquilo que têm, que às vezes é quase nada, mas ainda às vezes elas têm medo de trocar o certo pelo duvidoso, elas temem em trocar o certo pelo duvidoso e aí acabam acomodando-se na vida. Quantas pessoas que a gente conversa, quantas pessoas que talvez você conhece aí que não é feliz, que não é satisfeito com a vida que tem, que não é satisfeito com aquilo que faz, e aí de repente tem uma grande oportunidade de mudar isso, de transformar essa história,
Mas aí ela se sente acuada, ela acaba ficando insegura, dizendo assim, não, aquilo que eu tenho pode ser pouco, mas é certo. Eu não vou trocar isso por aquilo que eu não tenho certeza de como vai ser. Tem medo de arriscar, tem medo de não ser bom o suficiente, tem medo de, e se eu não der certo, o que as pessoas vão falar? Percebe o quanto isso afeta a vida das pessoas? O quanto muitas vezes as pessoas não entendem que o sucesso e a felicidade é viver uma vida de propósito. Porque a partir do momento em que você vive uma vida de propósito, você alcança tudo isso. Só que para isso, precisa ter autoconhecimento. Para você realmente conseguir ter sucesso, para realmente você conseguir ser feliz na tua jornada, isso também requer autoconhecimento. Requer muito treino, requer muita constância, requer muita disciplina. Porque existe uma frase que diz assim, que se você experimentou e gostou, levanta e vai e faz então. E talvez você sabe o que você gosta realmente de fazer. Talvez você sabe o que o teu coração arde para você fazer, só que aí você fica acomodado. Aí você prefere não trocar o certo pelo duvidoso. Talvez você diz assim para você, eu sei que fazendo aquilo eu seria mais feliz, mas eu não quero arriscar. Eu prefiro não arriscar. E aí você acaba se mantendo naquela zona de conforto, você acaba muitas vezes se conformando com aquela vida mediana, com aquela vida sem resultados, e acaba passando uma vida inteira frustrado e infeliz. E existe uma grande verdade que todos nós sabemos, que ninguém nasceu pronto para nada. Mas que cada um de nós nasceu com uma predisposição para alguma coisa. Eu tenho certeza que você nasceu sim com uma predisposição para alguma coisa. Só que você precisa buscar se conhecer para você conseguir identificar o que faz o teu coração arder verdadeiramente. O que faz o teu coração arder? E quando você conseguir identificar isso, você precisa treinar. Porque senão, isso não serve para nada. Percebe? Eu confesso para você que alguns anos atrás, eu tinha muita inquietação aqui dentro do meu peito. Eu vivia uma vida vazia. Por mais que eu já tinha alcançado um determinado nível de satisfação profissional, financeiro, mas eu ainda sentia um grande vazio aqui dentro. E talvez você esteja aí se perguntando ou falando assim, a Lu tem o dom, a Lu tem talento. Eu quero dizer para você, com todo o meu coração, que eu não nasci pronta para estar aqui falando para você, que eu não nasci pronta para estar aqui transbordando na sua vida, sendo um elemento de transformação para a vida das pessoas. Eu não nasci pronta, mas eu descobri o que faz o meu coração arder. Eu sinto o que faz o meu coração arder. E para mim poder estar aqui, falando para você, transbordando na tua vida, eu tive que buscar uma transformação. A transformação ela teve que começar em mim, porque eu só posso ir com o outro até onde eu fui. E eu fui buscar isso. Eu fui treinar, eu fui aprender, eu fui buscar estratégias, porque para mim estar aqui falando com você, transbordando na tua vida, eu preciso ter estratégias para isso, eu preciso planejar. E isso, gente, requer muito esforço, requer muita disciplina. Pode ter certeza que sim, só que a satisfação é a recompensa. E para mim não tem recompensa maior do que a satisfação de eu conseguir ser um elemento de transformação na tua vida, de eu conseguir realmente, às vezes virar uma chavezinha aqui dentro, talvez está faltando só virar uma chavezinha, e eu fico muito feliz quando eu consigo realmente realizar esse meu propósito, porque esse é o meu propósito. E um dia eu fui exatamente assim como você, não pense que não. E para mim estar aqui hoje, eu tenho que me lapidar todos os dias, mesmo assim. Mesmo que hoje eu já tenha um pouco mais de facilidade, mas eu tenho que me lapidar todos os dias. Essa lapidação ela vai ser eterna.
ela é eterna. Percebe? E assim como eu fui assim como você, mas aí, buscando essa lapidação, eu descobri que a vida é mais, que a vida é mais, que a vida pode ser muito mais e que o impossível não existe. O impossível não existe, gente. E assim como eu consegui isso, eu quero muito que isso também aconteça com você. E é extremamente possível que isso aconteça com você também. Só que para isso, você precisa descobrir e viver o teu propósito. Você precisa se comprometer com o teu propósito de vida. Eu espero que realmente, de coração, você não seja igual aquelas pessoas que se acostumaram a viver com uma vida mediana, com uma vida sem resultados, com uma vida de frustração, de insatisfação, sem saber qual é o propósito, sem se comprometer com o teu propósito. Essas pessoas, elas são pessoas que vivem infelizes, que vivem frustradas e que vivem muitas vezes esperando que alguém apareça para salvá-las, que vivem esperando que alguém apareça com uma fórmula mágica que vai transformar a vida delas, que vai fazer com que elas vivam felizes, satisfeitas. Percebe? E isso não vai acontecer. Porque quem ficar sentado, esperando, aguardando uma luz vir, vai se cansar, vai se frustrar. E esse vazio, ele vai crescer cada dia mais. Esse vazio vai crescer cada dia mais e vai trazer muitos malefícios para a tua vida, em todas as áreas, Porque aí você acaba vivendo naquele piloto automático. É isso que acontece com muitas e muitas pessoas que não vivem felizes, que não vivem realizadas, que não têm equilíbrio na vida, que não conseguem conectar todas as áreas da vida, que não conseguem essa conexão da vida pessoal, profissional, espiritual, para os relacionamentos, que não conseguem, que deixa a vida levar. Independente do que aconteça, está tudo certo. Mas eu não quero que isso aconteça com você. Porque eu tenho certeza que você pode mudar, que você pode gerar essa transformação dentro de você. Porque assim como eu consegui, você também consegue. E não permita continuar a tua vida, continuar levando a tua vida no piloto automático. Não se permita, não aceite continuar vivendo uma vida sem graça, uma vida sem sentido, uma vida de frustração. Está na hora de você sair desse ciclo vicioso, da terceirização dos teus resultados, desse desequilíbrio que você está vivendo e talvez na tua vida hoje. Então está na hora de uma vez por todas, você realmente virar essa chave de sucesso na tua vida. De você buscar, de você conseguir descobrir qual é o teu propósito. E a primeira coisa que nós temos a falar aqui é que o propósito, ele não é só sobre mim. Porque se o seu propósito de vida for só sobre você, você não vai ser uma pessoa feliz. Você tem que procurar descobrir aquilo que eu faço e que me faz feliz e que me realiza e que ao mesmo tempo faz outra pessoa feliz. E que ao mesmo tempo eu estou transbordando na vida de outra pessoa, eu estou ajudando alguém, eu estou contribuindo para que esse mundo seja um lugar melhor. Assim é que tem que ser o nosso propósito. É a gente descobrir aquilo que a gente pode transbordar na vida do outro. E você só consegue transbordar na vida do outro aquilo que estiver cheio dentro de você. Então a pergunta que eu faço para você, o que você percebe, o que você sente que está cheio aqui dentro, que você pode transbordar na vida da outra pessoa? Procure identificar. Você está cheio de amor, está cheio de conhecimento, está cheio de atitude, ou você está cheio de mágoa, de ressentimento? O que você tem aqui dentro que está realmente cheio? Agora, se você estiver cheio de coisas ruins, não transborde coisas ruins para a vida da outra pessoa, porque isso não vai fazer com que o outro seja melhor. Isso não vai fazer com que o outro seja mais feliz. Transborde aquilo de bom que você tiver dentro de você. E você deve se fazer as seguintes perguntas para você realmente conseguir identificar qual é o teu propósito de vida. Pergunte para você mesmo, o que eu amo fazer? O que você faz que realmente você ama fazer?
Aquilo que se você tiver que passar 10, 15 horas fazendo, não vai te trazer cansaço, não vai te trazer desgaste. Aquilo que você pode passar horas e horas fazendo, mesmo que talvez você não seja remunerado por aquilo, mas que você faz realmente por amor. E talvez você não consiga identificar isso agora, nesse exato momento. Mas tire durante alguns dias e faça uma lista. Vá listando tudo aquilo que você sente que você ama fazer. Coloque tudo no papel e aos poucos vai caindo a ficha. Aos poucos você vai juntando as pecinhas e você vai montando esse quebra-cabeça. E eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir aquilo que você mais ama fazer. Se pergunte também o que as pessoas falam que você é bom. O que as pessoas falam? Você já ouviu, com certeza você já ouviu algum dia alguém comentando: nossa, mas você é muito bom naquilo que você faz. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso. Procura recordar, procura relembrar um dia que você ouviu alguém dizendo que você é bom naquilo que faz. E vá colocando isso tudo no papel. Se pergunte também o que as pessoas me pagariam para mim fazer. O que eu amo fazer, que as pessoas entendem que eu faço bem e que elas me pagariam por isso. Vai escrevendo, vai colocando tudo no papel. Aí se pergunte também o que o mundo precisa. Porque o nosso propósito também, gente, ele tem a ver com a gente fazer aquilo que mais incomoda no mundo. O que mais incomoda vocês? O que você poderia fazer para resolver isso que te incomoda no mundo? O que as pessoas aí fora precisam? Pense, se pergunte e vai colocando tudo no papel. E por último, pergunte para você mesmo: qual é o legado que eu quero deixar? Como eu quero ser lembrado o dia que eu não estiver mais nessa terra? Eu quero ser lembrada como aquela pessoa que realmente transbordou na vida das pessoas, como aquela pessoa que realmente ajudou pessoas, como aquela pessoa que foi feliz, como aquela pessoa que era muito feliz, que era muito realizada, que viveu uma vida de satisfação, que viveu uma vida de resultados. Como você quer ser lembrada o dia que você não estiver mais nessa jornada? Coloque tudo no papel e daí você vai encontrar o teu propósito. Você vai descobrir aquilo que você está cheio. Você vai descobrir aquilo que verdadeiramente faz o teu coração arder. E aí sim, você vai passar a fazer parte do terceiro grupo de pessoas. Porque eu falei que existem 3 grupos. E esse terceiro grupo de pessoas é aquele grupo que busca o autoconhecimento. É aquele grupo que realmente, através do autoconhecimento, descobriu o seu propósito de vida. E que decidiu também transformar vidas. Usar esse seu propósito para transformar vidas. Para realmente transbordar na vida das outras pessoas. Esse grupo de pessoas são aquelas pessoas que buscaram e que buscam constantemente se conhecer para conseguir entender e para conseguir lidar com seus comportamentos, com seus sentimentos, com as suas emoções. Esse é o terceiro grupo de pessoas. São aquelas pessoas que têm consciência de que são perfeitas e que são imperfeitas ao mesmo tempo, mas que estão aqui, que estão no dia a dia, dispostas a se lapidar, dispostas a lapidar todos os dias, dispostas a aprender cada dia mais, para daí sim conseguir transbordar na vida do outro. Porque assim, essas pessoas realmente são pessoas equilibradas, são pessoas que vivem uma vida de realização, de satisfação e de resultados. Eu faço parte do terceiro grupo e eu pergunto para você, de qual grupo você faz parte? Do primeiro grupo, que não sabe, que não tem nem ideia de que o que falta na tua vida hoje é descobrir o teu propósito
daquele grupo de pessoas que vivem totalmente insatisfeitas e frustradas com a vida, só que não busca respostas aqui dentro, não busca se conhecer para saber o que está faltando. Ou você faz parte do segundo grupo, que é o grupo de pessoas que até sabem aquilo que elas são boas para fazer, que sabem o que faz o coração delas arder, mas que não avançam, que não vão viver esse propósito porque têm medo, são inseguras, não querem trocar o certo pelo duvidoso. Ou você vem comigo fazer parte desse terceiro grupo, das pessoas que realmente buscam se conhecer, das pessoas que realmente querem descobrir e descobrem qual é o seu propósito de vida e realmente se comprometem a viver esse propósito. E que são pessoas que realmente vivem felizes na sua jornada, passo a passo, vivendo uma vida de realização, de resultados e de satisfação. Vem fazer parte do terceiro grupo?